em estar na rede social, em acompanhar a vida dos outros, ou então apostar a nossa própria vida nas redes sociais, isso acaba atrapalhando outras atividades. A internet é engraçado, porque assim, ao mesmo tempo que ela ajuda bastante, ela pode atrapalhar. É aquela questão do equilíbrio, né? Porque tudo demais não é legal. Exatamente. Então assim, nesse processo que a gente viveu aí de pandemia, se não fosse essas questões de internet, né, os aplicativos que a gente conseguia fazer chamada de vídeo, imagina só como seria. Acho que seria muito pior as questões aí de depressão, ansiedade que as pessoas desenvolveram, E na própria né? educação, né? Então eu falo muito desse ponto de vista. Principalmente na educação, né? que já foi difícil, né? Já foi muito difícil com tecnologia, agora imagina sem os recursos digitais e tecnológicos, Como né? teria sido? Seria inviável. As crianças teriam ficado, né? E quem estuda também teria ficado sem estudar por 2 anos Por praticamente. 2 anos, né? E como que surge isso? Como que surge essa dependência digital? Olha, a dependência digital, pensando assim nas redes sociais, por exemplo, né? As redes sociais são espaços muito estimulantes. Então, assim, tem muita informação o tempo inteiro. A gente pensa que hoje as redes sociais estão cada vez mais imagéticas. Então, você vê muita imagem, muita foto das pessoas que você gosta, dos seus amigos, dos seus familiares. Você vê vídeos, você está lá se entretendo o tempo inteiro. E ao mesmo tempo que as redes sociais estimulam a gente o tempo inteiro, eu li inclusive recentemente uma matéria que saiu na BBC Brasil, um especialista ele falava a dependência digital, as redes sociais, elas também servem como um escape, especialmente para os jovens, né? Então, antigamente o vilão era a televisão. Eu ouvi muito quando eu era criança dos meus tios, meus avós, sai da frente da televisão e vai ler um livro. Sim, né? muito. Hoje em dia sai do celular e vai ler um livro. Né? Então assim, é um escape também, em vez de zapear a televisão, hoje em dia é muito comum as crianças estarem lá no celular e às vezes não estão prestando atenção em nada. É realmente um escape, ao mesmo tempo que é uma forma da gente se conectar com as pessoas, acompanhar a vida dos outros, sem estabelecer, muitas vezes, uma relação mais profunda com essas pessoas que a gente acompanha, curte, comenta, compartilha. É verdade. Só que assim, hoje a gente depende muito do celular, né? Sim. Muito da internet. O tempo todo. Se você está no carro, você precisa do aplicativo para você chegar em algum lugar. É banco, enfim, tudo ali, né? Rede social, vai pedir uma comida. Como é que a gente faz para não entrar nessa dependência? Porque assim, eu já percebi que é um vício. Às vezes você começa a passar ali o dedo nos aplicativos aleatoriamente, que você não está nem vendo o que você está fazendo, mas você está lá, fazendo, né, clicando aqui e ali, porque já virou um costume, já virou um vício. Como faz para não criar essa dependência, já que a gente hoje já depende tanto disso, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque é muito comum, mesmo a gente que trabalha com isso, né? Eu trabalho com educação digital, educação midiática, e às vezes eu me vejo muito nessa dependência, né? Eu preciso saber o que fulano de tal está fazendo, eu preciso postar aqui, aqui mesmo nos bastidores eu postei uma selfie minha dizendo que eu estava aqui. Sim. Né? Precisa disso, né? E a gente precisa começar a se questionar sobre os nossos hábitos digitais, se aquilo que a gente está postando é saudável para nós, em primeiro lugar, se a gente está preservando a nossa privacidade e se aquilo que eu estou postando, como é que aquilo vai chegar no outro, vai afetar o outro. Então é muito comum hoje em dia, né, e existem estudos que mostram isso, o quanto as redes sociais também desenvolvem uma certa depressão nas pessoas que vêm ali, todo mundo muito feliz, todo mundo sempre muito contente, mas a gente sabe que aquilo não é a vida real. Aquilo é a parte do dia de uma pessoa que você segue, que você gosta muito, mas essa pessoa também sofre, essa pessoa também chora, essa pessoa também tem problemas. Sim, e às vezes a gente fica comparando a nossa vida e falando, nossa, a minha vida não é legal, porque a gente está se inspirando e vendo muito a rede social. É isso que a gente tem que ter o filtro, né? Não dá pra gente simplesmente se inspirar e se comparar. Eu acho que tem coisas que servem de influência, né? Algumas coisas, tudo dentro dos limites, claro. Mas, como você falou que postou a foto aqui, também depende muito do trabalho, né? Porque quando você tem as pessoas ali que você já trabalha com isso, elas se sentem... Você precisa alimentar todos os dias. Parece uma coisa. Quando você não posta uma coisa um dia, o pessoal já pergunta. Cadê você? O que está acontecendo? Que você sumiu, né? Então, assim, vira uma dependência de ambas as partes. De quem posta, de quem está assistindo, os seguidores, né? Mas me fala uma coisa. Quais são as pessoas que você acha que mais tem o risco de cair nessa dependência? Olha, hoje em dia... Eu diria que assim, não tem propriamente um perfil de pessoas, né? Mas hoje fala-se muito no jovem e da importância da mediação dos pais, de educadores, nesse processo de entender que eu posso usar a rede social é interessante, mas como tudo na vida, precisa de limite.
Então eu não posso deixar de fazer outras coisas porque eu gosto de estar na rede social, né? Então o jovem principalmente precisa ter essa intervenção mais objetiva de educadores, dos pais, para que haja esse equilíbrio. Mas os pais também precisam ensinar pelo exemplo. Então não adianta os pais que vivem na rede social, que não dão atenção para os filhos, cobrarem que os filhos tenham mais equilíbrio no uso dessas ferramentas. Então é preciso realmente muita conversa, ao mesmo tempo que você tem que respeitar a privacidade do jovem, é preciso abrir espaço de diálogo para que ele também se sinta à vontade de dizer o que está fazendo na rede social e sobre a importância dos pais e dos educadores também mostrarem e reforçarem a importância de se dedicarem também a atividades offline. Porque quando você pega no celular, você não quer largar mais, né? E aí você tem lição para fazer, todas as questões lá e fica daqui a pouco, quando você vai ver como passa rápido, gente, quando você está no celular. E às vezes você pega o celular com uma determinada intenção, e aí você vê que você tem uma mensagem, você responde, e você não se dá conta. Depois você fala, por que eu peguei o celular mesmo? E acaba de deixando fazer o que era importante. Sempre isso acontece. O estímulo, né? Tanto que às vezes quando eu vou entrar, eu já entro assim, de cabeça, preciso fazer isso, passei a mensagem de qualquer pessoa lá, eu vou direto, porque senão vai desviar o olhar, né? E o que você acha interessante, por exemplo, você acabou de falar, mas assim, os pais em casa, você disse que pode construir mais diálogos, né, pela questão de estar... Tira do quarto. Esses dias eu vi uma postagem sobre crianças de quarto. Coisas que acho que não, tenho certeza, a gente não viveu, né? E a gente brincou sempre na rua, a gente tem uma história muito legal para contar, aliás. Mas essas crianças de quarto, elas não querem muito, hoje em dia, mais muito papo, não. Elas querem ficar lá no celular e o que você acha que é legal fazer? Eu acho que quanto mais coisas legais você puxar lá para fazer, coisas do interesse, talvez, de ambos, vamos brincar aqui, traz um jogo, vamos jogar um jogo, pega aí, vamos conversar, vamos assistir um filme, né? O que você indicaria para os pais? Porque é uma tarefa difícil, né? Sem dúvida. E é uma tarefa muito árdua também, estabelecer uma rotina com os filhos em casa, na escola, né? Para que a gente possa entender que assim, a gente vai ter um momento também de mexer no celular, mas a vida não é só isso. Assim como assim, é muito comum também a gente falar assim, fulano de tal, né, a criança, o adolescente está no quarto lendo. Mas assim, se ele lê em excesso também, ou seja, se a leitura impede que essa criança, que esse jovem tenha momentos de socialização, momentos mais lúdicos com outras crianças e outros jovens, isso também pode não ser bom. Então assim, tudo é uma questão de equilíbrio, os pais precisam estar atentos a esse equilíbrio. Olha, tá lendo? Legal, ótimo, mas está na hora também da gente conversar um pouquinho, está na hora de brincar, fazer uma atividade física. Só o celular na hora de jantar? Pode olhar o celular também. E também é interessante tentar afastar, na medida do possível, o celular antes de dormir. Né? Celular é estímulo, assim como a televisão é estimulante também. Então, na hora de dormir, tentar se afastar do celular. Nós adultos não fazemos isso. A gente deixa o celular na cabeceira da cama. Dorme e acorda vendo ele. Dorme e acorda vendo o celular, e isso quando não desperta durante a madrugada e dá uma espiadinha também no celular. Então a gente precisa aprender realmente a desligar para ter uma boa noite de sono. Porque a gente viveu a vida inteira sem, né? Por que agora a gente não vai conseguir? Exatamente. Não é? Exatamente. E me diz uma coisa, quais são os maiores problemas hoje que você trabalha em alguma escola? Não, eu trabalho com formação de professores hoje. Ah, legal. E aí, quais são os maiores problemas hoje que você vê nas pessoas com relação a essa dependência? É justamente essa questão de você, por exemplo, no trânsito, né? Tem até uma sátira bem interessante, né? Dizendo que um aplicativo de mensagens vai começar a avisar os motoristas quando o farol abrir. Claro, isso é uma mentira, né? Mas justamente porque... O farol abre junto com uma multa, né? Exatamente. Justamente porque os motoristas estão ali, não conseguem aguentar um pouquinho até chegar no seu destino para ver o celular. Né? Então, assim, a gente vê muito a vida digital atravessando as relações, atravessando os compromissos, atravessando a atenção para coisas que são importantes, como, por exemplo, dirigir. Né? Então, assim, deixa o celular de lado, a não ser que você esteja ali naquele aplicativo que, né, traça a sua rota, ok. Mas, fora isso, você não vai mandar mensagem. A mensagem pode esperar um pouquinho, porque, em primeiro lugar, vem a nossa segurança. Né? Se eu estou assistindo alguma coisa, um filme, eu posso deixar o celular do lado e depois desse filme, eu posso responder a mensagem ou dar uma olhada. Então, é organizar melhor a vida. Que, sim, ficou mais difícil, porque as redes estão o tempo inteiro nos estimulando, porque tem as benditas notificações que alertam a cada momento que a gente recebeu uma curtida, uma mensagem.
E isso não para de acontecer durante o dia. Né? Então, se a gente, por exemplo, tira as notificações, desnotifica, isso também pode ser uma boa, porque o celular ali não está estimulando que a gente pegue ele o tempo inteiro para dar uma olhadinha, responder, enfim, interagir com as pessoas virtualmente. A gente costuma falar muito na questão de tempo de qualidade, né? Porque eu acho que se você usar o celular para aproveitar o seu tempo, por exemplo, estudando, eu depois desses aplicativos de vídeos consegui estudar coisas que eu nunca consegui durante a vida, porque eu tenho um pouco de dificuldade de leitura, né? Hoje eu ainda treino, tento, leio, enfim, coloco uma meta de pelo menos um livro ali por mês. Na minha filha também, inclusive, coloco essa meta para ela. Mas eu tenho essa certa dificuldade. Então, assim, por exemplo, esses dias eu fiz uma compra sem perceber de um e-book. Eu achei que era um livro que eu estava comprando para chegar na minha casa, e aí o livro era digital. Eu não consegui ler. Por duas coisas. Porque eu já tenho dificuldade para ler e ainda por conta daquela luzinha do celular que perturba. O meu é sempre quase apagado. Todo mundo pergunta, por que isso? Mas acho que já é um tipo de distúrbio que dá na gente, né? É um estímulo a mais, ansiedade. A luz. Sem dúvida, sem dúvida. Fotofobia. Exatamente. Né? Mas a gente defende, onde eu trabalho no Instituto Palavra Aberta, a gente defende muito assim, que a cultura digital está aí, está dada, a gente precisa aprender a lidar com a cultura digital, inclusive na educação. Então, a educação precisa incorporar esse hábito da juventude, principalmente, de usar o celular, de usar as redes sociais para potencializar as práticas pedagógicas e também a aprendizagem. E, a partir disso, né, os estudantes eles também passam a entender melhor a sua experiência digital. E aí passam a perceber, poxa, eu acho que eu estou exagerando, eu acho que eu podia ficar sem essa. Ou eu estou expondo demais a minha privacidade, eu não preciso dizer o tempo inteiro onde eu estou. Né? Então, e aí com a educação midiática a gente consegue fazer esse trabalho com os estudantes, com os professores, né? Os professores precisam incentivar esse tipo de discussão em sala de aula. Usar a ferramenta, né? Sem demonizar a ferramenta, ela é muito importante, ela faz parte da cultura, pode aproximar as pessoas, pode favorecer a aprendizagem, como você mesma colocou, mas tudo com muito equilíbrio, de uma maneira muito refletida sobre tudo que a gente faz online. Porque hoje inclusive, até os aplicativos da escola são todos lá, online, né, no celular do aluno. Mais um incentivo para o uso. Mais um incentivo para estar usando. Você tem aquelas apostilas caríssimas, aquelas apostilas desse tamanho, mas aí tem que estudar lá no aplicativo, tem que fazer todos os exercícios lá no aplicativo. Daqui a pouco não vai ter mais apostila, né? Sim, tá vendo? Pode né? ser. E o que você acha que você poderia falar em questão de alerta? Quais são os alertas que você daria para todos os públicos, né? Criança, adolescentes, adultos, né? Idosos, para ficar atento? Né? O relatório semanal acho que é uma dica que mostra quanto tempo você ficou em cada aplicativo. É bastante revelador. Quanto tempo você ficou no celular, né? Sim. Dá uma olhada nesse relatório, é bacana para saber quantas horas eu estou utilizando por dia as redes sociais, o quanto isso está atrapalhando minhas outras atividades, o quanto as redes sociais, né, as notificações podem desconcentrar, o quanto elas estão me desconcentrando. Então fazer essa reflexão é muito importante para a partir daí tomar algumas atitudes, né? Então tem gente que é muito dependente, inclusive tem um documentário ótimo, né, chamado Dilema das Redes, da Netflix, que mostra bem isso, né? Uma criança tão dependente que a mãe faz um acordo com ele, tira o celular, mas a criança fica tão perturbada que ela quebra o vidro onde está o celular para pegar de volta. Né? Então, assim, se a gente está nesse nível, um detox de rede social, de celular, faz bem. Né? Essa matéria que eu li na BBC mostra assim, alguns adultos dizendo assim, poxa, quando eu vou num lugar, né, eu faço uma viagem, eu penso primeiro na foto bonita que eu quero fazer ou eu penso em apreciar o lugar? Se você já chega num lugar pensando na foto bonita que você vai fazer para ostentar nas redes sociais, é um alerta que você tem que parar para pensar. Um dos Qual alertas. é um dos alertas. Qual o propósito de eu estar aqui? É fazer uma foto bonita para mostrar para as pessoas? Ou é para eu desfrutar desse lugar que eu sonhei conhecer? Né? Então, assim, a gente precisa começar a fazer essas reflexões. As notificações me desconcentram e eu tenho muita dificuldade depois de voltar para a minha atividade de trabalho, de estudo, seja ela qual for. Então isso pode estar te atrapalhando. E aí você precisa desenvolver alguma estratégia. Uma delas é, bom, enquanto eu estiver trabalhando, produzindo algum conteúdo ou lendo alguma coisa que eu preciso ler, eu vou deixar o celular em outro cômodo, bem afastado de mim. E depois de uma hora ali, dedicado, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, aí vai de cada um,
aí sim eu vou e vejo se tem alguma notificação, porque a gente também não se aguenta. Né? E é um vício tão grande. Por exemplo, eu não tenho notificações de nada. Que bom. Mas eu fico o tempo todo... O que será que mandaram? O que aconteceu? O que está acontecendo lá? Porque é uma loucura, né? A gente dorme e acorda com o celular na mão. E às vezes acontece isso também, viu? Eu acordar tipo 4 horas da manhã e pegar o celular. Isso é um alerta? Isso é um alerta. Porque isso já está ficando, né? Por que a gente desperta de madrugada e sente a necessidade de pegar o celular? Né? Se a gente afastar o celular um pouco mais, será que a gente já não vai se acostumando com a ideia de que ele não está perto e que eu preciso dormir, eu preciso relaxar, eu preciso voltar, né, para o meu sono? Então, são estratégias que a gente vai desenvolvendo para fazer esse detox parcial ou mais radical das tecnologias, que são muito bacanas, né? Mas que a gente precisa saber equilibrar. Sabe o que você faz? Você coloca o celular na cozinha ou na sala. Eu duvido que você vai acordar 4 horas da manhã e vai levantar da cama para ir lá pegar o celular, né? É uma boa estratégia, né? É uma boa saída. É uma boa saída. O pessoal fala muito isso, para deixar carregando em outro cômodo, Pois né? e aí se eu levanto e vou até a cozinha para ver 4 horas da manhã, é legal procurar uma ajuda. Né, uma terapia, tentar entender por que a rede social, durante o meu sono, também continua sendo tão importante. E claro, elas existem também para estimular a gente nesse nível, a ficar o mais tempo possível conectados. Cabe a nós termos essa reflexão e essa consciência de que não dá para a gente ficar conectado 24 horas. A gente tem outras coisas para fazer, inclusive dormir. E me fala uma coisa, para fazer esse detox, qual cronograma você acha que daria para fazer isso com as crianças e os adolescentes? Né? Como fazer esse detox com eles, porque a gente sabe que em muitos momentos eles vão usar para estudar, né? Sim. E depois vão querer também usar para ficar lá brincando, jogando, jogo inclusive. Jogo. Para as duas coisas ao mesmo tempo. Na pandemia, era a única coisa que o pessoal sabia fazer, inclusive as crianças. Era jogar 24 horas no celular. Eu não sei como que aguentava, sabe? Ficar com aquela luz o tempo todo ali de frente. Então, assim... Qual cronograma você acha que seria interessante para fazer esse detox, né, com os adolescentes e crianças? Olha, aí assim, vai muito de família a família, de necessidade a necessidade, até porque tem muita criança e muito adolescente que, por exemplo, já não consegue ficar o tempo inteiro porque incomoda, sente incômodo e vai naturalmente respeitar o seu limite com relação a isso, né? Mas se a gente percebe que está passando dos limites, então a gente estabelece uma rotina. 1 hora, 2 horas, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora mais à noite. Então a gente vai estabelecendo essas regras de acordo muito com a particularidade da família, da criança, do adolescente. E claro, né, assim, tem uma recomendação que eu acho que é importante, a Unesco recomenda que crianças com menos de 3 anos não sejam expostas a nenhum tipo de tela. Com menos de 3 anos. Com menos de 3 anos. Tem muitos pais que se rendem, né? Porque às vezes quer estar num restaurante, quer conseguir comer em paz e às vezes aí essa dá é o uma celular saída, para a né? criança assistir. Então não é recomendado com menos de 3 anos. Com menos de 3 anos as crianças sejam expostas a telas. Né? Então é importante fazer esse Nem TV? balanceamento. TV também. Até porque é 3 anos. 3 TV, anos, sim. né? 3 anos. A partir dos 3, sim. Sim. Né? E claro, com uma dosagem, né? Claro, a gente não vai, às vezes, seguir tão à risca isso, mas tendo esse Até porque a gente equilíbrio. sabe que é bem difícil, né? O equilíbrio é tudo, né? O equilíbrio é tudo, exatamente. Então, esse cronograma aí para você desintoxicar o seu filho das redes sociais, do celular, da internet, vai depender de cada família, né? Como falou aqui o nosso amigo. Inclusive, acho que é bom já ir prestando atenção, tendo um relatório semanal, vendo quanto tempo você ou seu filho ou sua família fica no celular, até porque não adianta, papais e mamães, você querer ir lá montar o cronograma para o seu filho e o exemplo dentro de casa tá lá, os pais 24 horas no celular, né? Inclusive, isso pode ser um bom tema para conversa em família, né? Vamos todo mundo aqui mostrar os nossos celulares, né? Vamos discutir aqui o tempo que cada um fica na rede social. Pai, mãe, filhos. E aí a gente discute e pensa um pouquinho junto, né? Mas dá para reduzir um pouco? Por que eu fico tanto no Instagram, no Facebook, no Twitter? Dá para reduzir esse tempo? Né? Como é que esse tempo pode ter mais qualidade, inclusive? Menor, mas de mais qualidade na rede social. Né? Então, isso pode ser uma pauta para a família discutir no momento offline da família. Já sabe como fazer para entrar no assunto, né? De como nós vamos aqui tentar largar um pouco o celular, né? Então, me fala uma coisa. Bruno Ferreira, como é que a gente faz para encontrar você nas redes sociais?
Eu pessoalmente estou no Instagram como bruno.educom e vocês também podem seguir o Instituto Palavra Aberta, que é @Instituto Palavra Aberta nas redes sociais, Instagram, Facebook, e o programa Educamídia, que é o nosso programa de educação midiática, que é @Educamídia. Muito bom. Muito obrigado pela sua presença. Eu acho que esse assunto nesse momento foi enriquecedor, né? Porque a gente vem vivendo muito isso.